próximo convidado aqui, ele já está esperando lá de Orlando, e por isso que eu vou acelerar aqui para chamar ele aqui para esse palco extraordinário. E é um cara que, modéstia, assim, eu sou fã demais, e todos os empresários que eu converso no Brasil são fãs incondicionais desse cara. Então, ele tem feito demais pelas pessoas, pelo Brasil, ele tem feito demais, empregado milhares de pessoas. Isso é maravilhoso. Ele está cumprindo um reino aqui na Terra, porque ele está fazendo pessoas prosperarem, pessoas modificarem de vidas. Ele é fundador do Rise Up, ele é fundador do Powerhouse, ele é fundador do meusucesso.com, que eu sou assinante, algo extraordinário, que você tem cases extraordinários lá dentro. E ele é proprietário do Orlando City, gente. Esse time de futebol, que lá atrás, quando ele foi adquirir esse time, todo mundo falou, mas esse cara é louco, esse jovem é louco. Mas não, ele tem visão estratégica, ele pensa fora da curva, acima da média. Então fica de pé, por gentileza, pra gente receber com uma calorosa, fica de pé, por gentileza aí, deixa eu ver você levantando, isso, coisa linda, isso, pra gente receber com uma calorosa salva de palmas, diretamente de Orlando, com vocês, Flávio Augusto! Flávio, me ouve bem aí? Muito bem. Tudo bem, Piero? Tudo ótimo, e você? Eu tô ótimo, e você? Tudo jóia? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando. Prazer é meu. Eu vou deixar o palco com você, que a gente não quer perder nem mais um segundo do teu conteúdo, da tua sabedoria. O palco é seu. No finalzinho a gente volta com perguntas e respostas. Um beijo no seu coração. Dá seu show aí. Obrigado, Piero. Um abraço a todos. Todos vocês que estão nos acompanhando agora. Eu tive aqui o privilégio de ter sido convidado para esse evento bacana. Um abraço para o Paulo, que estava aqui agora há pouco no palco, para ele. E para você também que está nos acompanhando. Eu tenho certeza que você que separou esse tempo, você tem a expectativa de assimilar conhecimentos, de assimilar um direcionamento, de ter uma palavra que possa, de alguma maneira, te impactar, te ajudar, colaborar com a sua vida, com os seus objetivos. Então, esse é o meu propósito aqui também. Eu vou falar hoje um assunto um pouquinho mais técnico, não é? Um assunto mais dentro da minha área, dentro da área de negócios, mas que se conecta também com visão, que se conecta também com o nosso estado de espírito, com a nossa motivação para tocar a vida. A gente está passando um momento bem diferente. Eu acredito que o ano de 2020 para você deve estar sendo muito diferente de todos os outros anos que antecederam esse ano. Quem imaginaria no início de 2020 que tudo que aconteceu até agora aconteceria, não é? Quem imaginaria que teríamos uma pandemia, que várias pessoas morreriam, que ficaríamos dentro de casa, teríamos distanciamento social, eventos como esse, por exemplo, que eventualmente aconteceriam em grandes aglomerações, em locais com muita gente, hoje acontecem aqui de forma virtual. E que bom que acontecem aqui de forma virtual. Que bom que nós temos esse recurso que de alguma maneira nos aproxima, que de alguma maneira faz com que a gente tenha esse contato. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa ferramenta para a gente falar sobre esse assunto. É claro que no mundo dos negócios não é um mundo feito só de números. O mundo dos negócios ele não é feito só de planilhas ou somente de um lado racional, como muitas vezes as pessoas pensam. Eu me atrevo a dizer que o mundo dos negócios ele é feito 80% por gestão de emoções e 20% por técnica. É isso mesmo. Eu creio piamente que esses 80% que nós, empresários, pessoas de negócios, mesmo você na tua atividade profissional, a gestão das emoções, elas representam muito. A gente estava vendo aqui agora há pouco o Paulo falando sobre o impacto do orgulho, o impacto de uma vida sofrida, de uma vida de abusos que pode ter nas próximas gerações. Ele deu até exemplo aqui da mãe com seu filhinho de 5 anos, ou seja, as nossas emoções podem nos sabotar de maneira profunda. Isso é fato e no mundo dos negócios não é diferente. Se o indivíduo não tem resiliência, se o indivíduo não tem perseverança, se ele não sabe lidar com as dificuldades, certamente ele vai ter problemas no mundo dos negócios. Porque no mundo dos negócios, mais dá errado do que dá certo. Nós temos mais nãos do que sims.
Então, lidar com o não, lidar com o que dá errado, lidar com situações inesperadas, com uma pandemia, com loja fechada, com empresa fechada, certamente pode levar alguns a sucumbirem no fracasso ou alguns acharem soluções criativas e terem um sucesso ainda maior. Nós temos visto isso. Recentemente, cerca de 520 mil empresas fecharam no Brasil, somente até o mês de junho. Ou seja, somente entre março e junho de 2020, mais de 500 mil empresas fecharam suas portas no Brasil. Isso é um número brutal que impactou em milhões de pessoas desempregadas nesse período. Então, é um momento diferente, é um momento de muitos desafios para muitas pessoas. E a grande questão é como que a gente deve se portar diante disso. Como é que a gente deve se portar do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista das nossas emoções, como é que a gente deve lidar com essa situação. Agora, por outro lado, nós temos 20% de técnica. E eu vou me ater nesse meu, talvez até contrabalanceando um pouco com as outras palestras, eu vou me ater numa questão um pouco mais técnica, já que os nossos outros colegas estão já tratando de uma maneira bem profunda e eficiente sobre essa questão emocional. Então, quando a gente fala da questão técnica, a gente lembra daquela figura, uma figura muito conhecida no mercado, que é o idiota motivado. O que é o idiota motivado? É aquela pessoa profundamente motivada para fazer uma coisa que ela não tem nenhum preparo para fazer. O que geralmente vai acontecer com alguém motivado, com alguém convicto, sem nenhum preparo para fazer, que essa é a figura, é uma metáfora até meio forte, e dei licença aqui para o meu palavreado, mas é um idiota motivado. O que acontece com o idiota motivado? Ele vai ter coragem, ele vai ter um monte de características que são necessárias para fazer negócios, mas ele não está preparado para fazer negócios. Ele não está preparado para abrir a sua própria empresa. Ele não está preparado para começar aquele projeto. E aí ele vai engrossar as estatísticas. No Brasil, mais de 80% das empresas fecham as suas portas antes de completarem 5 anos de existência. Isso numa situação normal. Se a gente for considerar pandemia, deve ser muito pior. Mas numa situação normal, segundo o IBGE, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham suas portas antes de começar o 5º ano. Principal motivo: falta de gestão de fluxo de caixa. Falta de planejamento estratégico que pudesse deixar aquele empresário preparado para as adversidades. E aí, geralmente, o principal erro que leva a isso é uma atitude positivista de alguém que pensa assim: não, eu vou abrir o meu negócio, vai dar tudo certo. E aí é quando as pessoas confundem positivismo com negação. Ou então confundem fé com negação. A nossa fé, se ela for isenta de atitudes, ela é inútil, ela é morta. Uma fé sem atitudes, sem ação, é uma fé morta. Empreender vai depender da gente ter ação. E se a gente não tiver ação, de nada adianta o nosso positivismo, ou de nada adianta a nossa fé, porque ela não vai ter nenhum efeito. Porque em negócios, a maioria das nossas atitudes vão dar errado. Em negócios, nos seus projetos, a maioria das suas iniciativas vão ter variáveis. A maioria das pessoas que você vai apresentar o seu produto não vai comprar. É uma minoria que vai comprar. Você percebe? Então, se você entra no seu negócio pensando, não, vai dar tudo certo porque eu tenho fé, você está praticando uma fé morta. Porque não vai dar tudo certo. Porque não dá para ninguém. Nenhum negócio que deu certo, bem sucedido, tudo aconteceu do jeito que estava planejado. Você vai fazer um planejamento e muitas das coisas que você planejar não vai acontecer como você planejou. E aí você tem que ser capaz de quê? De ter uma emoção blindada para lidar com aquela situação, ter sangue frio, ter calma, ter criatividade para entregar uma solução. Você vai ter que ser capaz de criar uma nova estratégia
que dê certo, para que você continue vendendo, para que você tenha um faturamento, para você pagar os seus funcionários. A pior coisa que tem é alguém esperar que tudo vai dar certo, quando não vai dar. Muitas pessoas acham que quando alguém diz a maioria das coisas dá errado, a maioria das vendas é não, ele acha, esse cara é um cara sem fé, porque ele confunde fé com negação. Fé não é negação. Negação é a gente negar a realidade. Fé é a gente ter expectativa que no final vai dar tudo certo. Só que no meio, se der errado, você vai ter que dar uma solução. E se está dando errado é porque não chegou ao final ainda. Você percebe o que eu estou te falando? A diferença entre fé e negação é muito importante para quem vai empreender. Porque, senão, você corre o risco de se iludir. E quando você se ilude, você, quando se depara com a realidade, você vai perceber que não era do jeito que você esperava e se bobear até você vai perder a tua fé. Você vai achar que Deus não te ajudou, ou você vai achar que você é um cara azarado, você é um cara amaldiçoado, você vai achar que contigo dá tudo errado, quando na verdade é normal. É normal você começar um negócio e as coisas não darem certo. É normal você começar um negócio e o teu plano não ser exatamente o que você imaginou. Isso é absolutamente normal. Isso acontece comigo toda hora. Eu empreendo há 25 anos no Brasil. A empresa que eu empreendo no Brasil tem 430 filiais no Brasil, com cerca de 10 mil funcionários. As 400 e poucas filiais que nós temos no Brasil estão fechadas até hoje na pandemia. Vocês acham que eu planejei isso no início de 2020? Você acha que os franqueados da nossa rede estavam preparados para ficarem com suas lojas fechadas, sem vender? O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que criar uma solução inesperada que não estava no planejamento. Nós temos uma plataforma online que virou o produto que é vendido por todas as franquias. Nós criamos um sistema de comissionamento. Nós criamos uma plataforma de vendas. Nós ampliamos as nossas vendas 6, 7, 8 vezes mais durante a pandemia, com algo que não estava planejado. Alguém poderia dizer, meu Deus, a empresa vai quebrar. Poderia ter quebrado. Qualquer empresa que fica fechada 7 meses poderia quebrar. Aliás, muitas quebraram. Nós tivemos que criar algo que estava fora. Porque é normal, é cotidiano, é corriqueiro na nossa vida, na vida de um empreendedor, de quem quer dar certo num negócio, você ter que se virar nos 30. Isso é uma expressão lá, lembra do Faustão? Se vira nos 30? A gente tem que se virar nos 30. A gente planeja uma coisa e acontece outra. E isso é o normal. Agora, voltando, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Você precisa estar forte apesar das variáveis. Você precisa estar preparado para ser criativo apesar das variáveis, senão você fracassa. E aí não é culpa de Deus. Não é culpa da sua herança genética. Não é culpa de nada disso. Você errou. Você cometeu falhas como empreendedor. Um piloto, se errar, o avião cai, todo mundo morre. Um empresário, se errar, a empresa dele quebra. Nós somos seres humanos, nós podemos errar. Então, a gente precisa ter alinhada a nossa expectativa e não confundir fé com negação. Senão, a gente corre o risco de sermos idiotas motivados. Pessoas motivadas em falsas premissas, onde a gente tem a chance muito grande de se decepcionar ao longo do caminho, daqui a pouco vai culpar alguém. Até Deus você pode culpar, quando a responsabilidade é somente nossa. Eu quero falar sobre técnica por isso, gente. Eu quero aqui falar com vocês sobre um aspecto técnico para, de alguma forma, deixar para vocês, nesse pouquinho tempo que nós temos aqui, alguma ferramenta para você prosperar nos seus negócios. Talvez você até não tenha um negócio ainda hoje, mas o conceito de fé / negação vale para você também, mesmo que você não tenha um negócio. Ou quem sabe um dia você vai ter um negócio, ou você até está com vontade de ter negócio. Ou quem sabe, amanhã ou depois você pode perder até o seu emprego. E aí você vai pensar, não, agora eu quero ter um negócio, porque muita gente abre um negócio depois que perde seu emprego. Não é? Então, se isso acontecer, eu quero deixar essa ferramenta para você. Uma ferramenta que é muito válida no mundo dos negócios. E eu quero começar contando uma história. Essa história aconteceu no ano de 2008,
quando eu recebi a visita na minha empresa em Curitiba de um concorrente. Era um amigo, um concorrente, que tinha uma rede de escolas de inglês também, concorrente, e ele veio com uma proposta de comprar a nossa empresa. Ele chegou com uma proposta muito tentadora para comprar a nossa empresa. Era 2008, eu tinha 36 anos de idade, ou seja, faz 12 anos atrás, eu tenho 48 anos hoje, e ele chegou de uma forma muito objetiva. Olha, eu gostaria de comprar a sua empresa. E colocou um papel e escreveu um número. Esse aqui é o número que eu gostaria de pagar pela sua empresa. Escreveu o número 200, mais 3 zeros e depois mais 3 zeros. A proposta era de 200 milhões de reais para comprar a minha empresa. Eu fiquei observando ele, ouvindo a proposta que ele fez para mim e me perguntando. Primeiro eu perguntava, cara, como é que ele tem esse dinheiro? Pô, ele é meu concorrente. Peraí, eu não tenho esse dinheiro. Como é que ele tem esse dinheiro? Como é que ele vai me pagar isso daí? Essa é a primeira pergunta que eu fiquei pensando. De onde ele tirou esse dinheiro? A segunda pergunta que eu fiquei me pensando é por que isso é bom para ele? A minha empresa dava um lucro mais ou menos de 27 a 28 milhões de reais por ano. Ele estava me propondo alguma coisa equivalente a 8 vezes o lucro da minha empresa por ano. Naquela ocasião, a nossa taxa de juros era muito grande, então só de aplicação financeira eu ganharia 15% ao ano, que isso daria cerca de 30 milhões de reais por ano, que seria mais do que o lucro que eu tinha na minha empresa. Então eu ficava pensando, mas peraí, por que isso é bom para ele? Se eu tenho 27, 28 milhões de lucro na minha empresa, se ele me propõe 200 milhões, eu pego 200 milhões, boto no banco e dava 15% ao juros. Lembra dessa época que o juros era alto no Brasil? Hoje está baixinho, né? Pois é. 15% de 200 milhões dava 30 milhões. Então, eu ganharia mais sem fazer nada, sem correr nenhum risco, do que ficar lá trabalhando para ganhar 27, 28 milhões correndo risco. Eu fiquei me perguntando, por que isso é bom para ele? E aí, eu, como não tinha resposta para as duas perguntas, nem de onde ele ia tirar o dinheiro, e nem por que isso era bom para ele, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir 30 dias para eu pensar. Vou te pedir 30 dias para eu pensar e te dou a resposta. Tudo bem? Tá tudo bem, tudo ótimo. Beleza. E eu tirei aí 30 dias para refletir, para pesquisar, para estudar o que estava acontecendo ali. Eu já tinha chegado à conclusão que ele estava jogando um jogo que eu desconhecia. Cara, que jogo é esse que ele está jogando? Ele estava com um raciocínio muito além do que o raciocínio que eu tinha. Eu não conseguia ver lógica no que ele estava fazendo. Mas uma coisa era certa. Se ele estava fazendo aquilo, tinha um motivo. E esse motivo eu não sabia. E eu falei, se eu não sei, eu vou pesquisar e vou procurar entender. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar na palavra equity. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha uma empresa já há 13 anos, que tinha aí 27, 28 milhões de lucro por ano. Ou seja, era uma empresa bem sucedida. Era uma empresa que estava indo muito bem. Eu tinha começado do zero. Não é? Quem me conhece aqui da minha origem sabe que eu sou um cara da periferia do Rio. Eu tinha começado do zero, abri uma empresa com meu cheque especial. Enfim, estava tudo bem. Mas ele estava jogando um jogo que eu não sabia. Eu fui pesquisar. O jogo era o jogo do equity. E que jogo do equity é esse? Como é que funciona esse jogo do equity? Porque um dia a gente arruma um emprego. E a gente vai trabalhar nesse emprego e a gente trabalha por um salário. Acredito que a maioria de vocês aqui, se não tem um salário hoje, um dia já teve. Né? Eventualmente, hoje você tem um negócio, não tem mais um salário, mas um dia você teve. Então, esse é um jogo muito conhecido, que é o jogo do salário. Como é que é o jogo do salário? Você trabalha uma quantidade de horas em troca de um salário. E essa hora é uma hora especializada. Eventualmente você é um médico, eventualmente você é um engenheiro, eventualmente você é um administrador. Você oferece para a empresa um tempo especializado, não é? Em troca desse tempo especializado, a empresa te paga um salário. Em outras palavras, no jogo do salário, o que você está vendendo? No jogo do salário, você está vendendo tempo. Você vende 44 horas semanais, segundo a CLT, em troca do seu salário. Você recebe seu salário, você tem fundo de garantia,
você tem 13º, férias, etc. E em troca, para a empresa, você entrega o seu tempo, um tempo especializado. Só tem um problema. Nós só temos 24 horas no nosso dia. Não tem ninguém no planeta que tenha mais do que 24 horas. Todo mundo, eu tenho 24 horas, o político tem 24 horas, o bilionário tem 24 horas, você tem 24 horas, todo mundo, o militar tem 24 horas. Isso significa que se você vende tempo, o emprego você vende tempo em troca de salário, você não tem escala, porque você não tem muito tempo para vender. E para piorar, a própria CLT limita a quantidade de tempo que você pode vender. São 44 horas semanais, mais uma quantidade de hora extra que você pode fazer, mas mais do que isso já não pode. Logo, a sua quantidade de tempo para vender é escassa. Ela é limitada, razão pela qual, ao ganhar um salário, você vai ter sempre um ganho limitado. Porque o teu tempo, ele é limitado. Um belo dia, você fala assim, não, eu quero agora ser dono do meu próprio negócio. Quero abrir um negócio. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu não quero mais vender tempo, porque eu quero ganhar mais. Eu quero dar o melhor para minha família, quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar o melhor para minha filha. Então, eu preciso ganhar mais. E o emprego não vai me oferecer isso. Então, eu vou ter um negócio. Vou abrir um negócio. Você vai pegar um capital que você juntou, vai colocar ele em risco, vai trabalhar em cima do teu capital para transformar a compra e venda de produtos ou serviços em algo chamado lucro. Muito bem, agora você não está mais jogando o jogo do salário, trocando tempo por dinheiro. Agora você está jogando o jogo do lucro. Como é que é o jogo do lucro? No jogo do lucro, você não está limitado ao tempo. Se você faz um determinado produto, está aqui esse produto, esse mouse aqui, você fabrica isso aqui. A tua capacidade de fabricar esse produto e ter a capacidade de desenvolver canais de distribuição para você vender esse produto vai fazer com que você tenha lucro. Mas você pode fazer isso na sua cidade, você pode fazer isso em todas as cidades, as 5.000 municípios do Brasil, você pode fazer isso nos 24 estados brasileiros, você pode fazer isso na América do Sul, você pode fazer isso na Europa, você pode fazer isso no mundo inteiro, ou seja, você não está mais limitado ao tempo. O teu mesmo produto pode ser replicado e vendido em vários lugares. O nome disso se chama escala. Quando você vende um produto, você pode ter escala. O que vai distanciar você da escala é a sua competência para liderar esse processo e desenvolver os canais de distribuição para vender mais. Se você tiver essa competência, você vai vender mais e você vai ter mais lucro. Esse é o jogo do lucro, que é, inclusive, jogado por poucos, porém, compreendido pela maioria das pessoas. É razoável você entender que você pode comprar um produto por X e vender ele por X mais 1. Esse 1 é o lucro. É compreensível isso daí, embora poucos joguem esse jogo. Tem um terceiro jogo, que era o jogo que eu não conhecia. Quando eu recebi a visita do meu concorrente, me fazendo a proposta de nos comprar por 200 milhões de reais, eu estava jogando qual jogo? O jogo do lucro. Quando ele me apresenta 200 milhões de reais para pagar por aquilo, deu um nó na minha cabeça. O que é o jogo do equity? O jogo do equity é o seguinte, imagina que esse produto que eu tenho aqui agora, ele imprime 1 milhão de reais por ano. Imagina isso. Tá? Esse mouse aqui, não importa como, imagina aí. Com esse mouse aqui eu consigo imprimir 1 milhão de reais por ano e é legal, o Banco Central aprova, tá tudo certo, nada ilegal, tá bom? E aí eu gasto 200 mil reais em insumos, de mão de obra para poder imprimir, para poder fabricar esse 1 milhão de reais de dinheiro. Significa que eu vou ter 800 mil reais de lucro por ano. A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte, se esse mouse aqui, ele imprime 800 mil reais por ano, você gostaria de ter esse mouse aqui? Pensa com calma. Se esse mouse, ele imprime
800 mil reais por ano. Você gostaria de ter esse mouse? Alguém vai dizer, sim, gostaria de ter esse mouse. Por que não? Eu gostaria de ter esse lucro de 800 mil reais por ano. Então a pergunta é, por quanto você pagaria nesse mouse? Eu te vendo esse mouse. Você pagaria quanto nesse mouse? Ele que vai te dar 800 mil reais por ano. Aí você vai me dar um preço. Ah, eu te pagaria 10 milhões de reais. Aí você pensa, poxa, 10 milhões de reais, se eu botar aplicado eu vou ganhar tanto. Poxa, mas se eu ganhar 800 mil é mais do que a aplicação, então vale a pena. Você vai fazer alguma conta que vai fazer sentido na sua cabeça pensar assim. Eu pagaria 10 milhões de reais nesse mouse, porque ele vai me dar 800 mil reais por ano. Esse valor que você pagaria, esse valor que você consegue agora enxergar que esse mouse tem, se chama equity. É um negócio um pouco impalpável para se entender, mas é equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio. No dia que eu recebi a proposta de 200 milhões de reais por aquela empresa, eu me dei conta que eu era dono de 200 milhões de reais e eu não sabia. Ué, se um cara chega para você e fala assim, ó, eu vou te pagar 200 milhões no seu carro, você vai pensar, nossa, eu era dono de um carro que custa 200 milhões, eu não sabia. Eu era dono de uma empresa, não sabia. Por quê? Porque a minha cabeça estava voltada para o lucro. Eu aprendi assim. Na verdade, nem assim eu aprendi. Eu tive que aprender sozinho, porque a escola não ensina nada disso. A faculdade não ensina nada disso. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá, beleza. Então, por que vale a pena para ele? Eu comecei a pensar, o dinheiro que ele ia pagar era de um banco que estava se associando a ele, que ia nos comprar, que ia juntar as duas empresas, que ia fazer uma sinergia, ia cortar a despesa, e aí aquele lucro ia se tornar 20%, 30% maior, porque ele ia ter menos despesa, e aí ele ia ter um equity maior ainda, ele estava construindo o equity dele, criando o grupo dele. E eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, olha, ele joga um jogo que eu não jogo. Que interessante. E eu voltei 30 dias depois e não vendi a empresa para ele. Eu falei, olha, eu pensei, refleti, eu penso que não é a hora de eu vender a minha empresa para você. Muito obrigado pela proposta. Confesso a você que você negar 200 milhões de reais em 2008, talvez fosse uns 400 milhões de reais hoje. Se você for considerar no dólar, né? Dólar, talvez valia o dobro do que vale hoje. É um dinheiro importante para qualquer pessoa, principalmente para um jovem de 36 anos naquela ocasião. Eu neguei a proposta dele, porque eu entendi, eu falei, não é a minha hora de vender o meu negócio. E, para resumir, 5 anos depois eu vendi esse mesmo negócio por 960 milhões de reais, que foi a venda que nós fizemos para o Grupo Abril. Eu era dono 100% dessa empresa, vendi por 960 milhões de reais a mesma empresa, naquele momento, gerando um valor de equity muito maior do que aquele. Por quê? Porque eu comecei a aprender a como entrar no jogo do equity, que é isso que eu quero aqui falar para vocês hoje. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nisso, ou se ouviram vagamente, não vivem uma realidade de pensar em equity, em construir equity. Eu queria começar dizendo uma coisa para você. Você não conquista, por favor, preste atenção nessa conclusão, tá? Você não conquista aquilo pelo qual você não luta. Você só conquista alguma coisa que você lutou por ela. Porém, você não luta por nada que você não deseje. E você não deseja nada que você não sabe da sua existência. Vamos repetir. Você não conquista algo pelo qual você não luta. Ou seja, para você conquistar alguma coisa, você tem que lutar por algo. Agora, você não luta por nada que você não deseja. Você só vai lutar por uma coisa que você quer muito. Você concorda? Mas você não vai desejar algo que você não sabe que existe. Por exemplo, ou que você não existe, ou que você acha que está fora do seu alcance. Um exemplo. Eu, na minha adolescência, nunca sonhei em ir na Disney, por exemplo. Hoje eu moro em Orlando. É até uma ironia, não é? Porque a Disney é patrocinadora do meu time aqui em Orlando.
Orlando City. Tem 52 patrocinadores, um deles é a Disney. Mas quando eu era adolescente, eu não queria ir na Disney. E o motivo era muito simples. Eu era de uma família bem simples da periferia do Rio, e ir à Disney era algo tão distante da minha realidade. Fazer um passeio na Disney era uma coisa tão fora da minha realidade que eu sequer desejava aquilo. Eu tirava da minha frente. Aquilo era muito fora da minha realidade. Ou seja, você não deseja aquilo que você acha que está fora do seu alcance. Ou você não deseja aquilo que você sequer sabe que existe. Logo, você não luta por aquilo, logo você não conquista. Por isso é fundamental você estabelecer boas referências na sua vida. Você se conectar com excelentes referências na sua vida. Boas influências, boas referências para influenciar a tua vida. Porque a partir do momento que você tenha boas referências, você vai ter acesso à existência de determinadas coisas que você vai passar a desejar. E que, portanto, você vai passar a lutar por ela. E que, portanto, você poderá conquistar essas coisas. Percebe? Em outras palavras, o que eu quero aqui dizer para vocês, tomem cuidado. Quem são as suas referências? Né? Quais são as suas referências de vida? Quais são as referências que você tem adotado para você? Repito, as demandas emocionais, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, tudo isso está conectado. Mas 20% da qualidade de vida que você vai ter vai vir daí, da sua técnica, do seu conhecimento que você pode para adquirir e melhorar a sua vida. E por isso eu deixo a pergunta para você. Quais são as suas referências? As suas referências vão te trazer visão. As suas referências poderão aumentar a sua visão, ou não, ou diminuir a sua visão. Então, sobre visão, eu tive uma experiência muito interessante no ano de 2003, quando eu me mudei para Curitiba. Eu morava no Rio de Janeiro e me mudei para Curitiba para dar continuidade à minha empresa em Curitiba. A gente tinha, na ocasião, 38 escolas naquele ano, no ano de 2003. Não é? E nesse ano de 2003, eu sabia que era um ano muito importante, era um ano decisivo. E aí eu me mudei para Curitiba, convidei o gerente, vamos tirar umas férias. A gente foi para Recife tirar umas férias e a gente descansar um pouquinho, porque a gente sabia que a gente ia trabalhar muito a partir da semana seguinte. Lá em Recife, no hotel, eu fiz uma coisa que raramente eu faço. Eu sou um cara muito agitado, mas estava de férias, estava um pouco relaxado. Eu dormi à tarde. É uma coisa, acho que devo ter dormido à tarde umas 2 vezes na vida. Eu acabei o almoço, fui ali para o quarto no hotel, e aí dei uma encostada. Quando eu vi, eu dormi. Apaguei. Acho que eu estava bem cansado. E quando eu dormi, eu tive um sonho. Esse sonho que eu tive, eu vou contar para você agora. Tá? Estava eu e o meu filho de 2 anos na ocasião, ele tinha 2 anos de idade. Eu estava dirigindo um Fusca, lá no Rio de Janeiro, era um Fusca, eu lembro do Fusca, um Fusca velho, né? E a gente estava subindo, quem é do Rio vai conhecer, uma área chamada Grota Funda, que é uma serra que a gente sobe da Barra da Tijuca em direção a Campo Grande, que era a área que eu visitava ali, alguns amigos, na periferia do Rio de Janeiro. E era de noite. E Rio de Janeiro, à noite, às vezes é um lugar muito perigoso, a Grota Funda é muito escura. E o meu Fusquinha lá, eu subindo ali a serra com eu e meu filho no meu Fusquinha. Num dado momento, o Fusca morreu. E aí eu deixei ele descendo na banguela assim. E aí eu encostei mais na frente. E quando eu paro o carro, morto, eu saio, eu vejo que tinha uma rapaziada ali, não muito legal ali, parecia ser traficante, sabe? E eu falei, nossa, tô eu e meu filho aqui com o carro enguiçado no meio de uma gangue. Não era uma boa ideia, né? Fiquei preocupada, aí desci, agindo com naturalidade para falar com o pessoal, para pedir ajuda. Quando eu olho para trás, o Fusca começava a sair uma fumaça, uma fumaceira assim, sabe? E aí eu me dou conta que ele ia explodir. E aí eu comecei a ficar preocupado, comecei a gritar ao meu filho, Breno, sai daí, Breno, sai daí. E aí eu lembro que o Breno era pequenininho, ele ficou em pezinho e pulou com as 2 pernas, assim, para fora do Fusquinha. E quando aí o Fusca explode, explodiu, cara. Quando explodiu, aquela fumaça engoliu assim o Breno. Eu estava numa distância de uns 5 metros, mais ou menos, do Breno.
E eu olhei aquilo e rapidamente eu pensei, cara, se eu não pegar o Breno agora e resgatar ele, ele vai morrer ou queimado ou sufocado pela fumaça. Só que eu não enxergava nada. Ceguinho. E aí eu lembro que eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Aí eu tive uma vontade assim. Eu queria ter um poder de esticar os meus braços como se fosse um elástico, assim, e fazer um abraço assim na fumaça, e aí onde quer que o Breno estivesse, eu o encontraria e eu puxasse. E aí eu me lembro, naquela fração de segundo, que eu pedi a Deus um poder. Me dá esse poder. Me dá esse poder dos meus braços se alongarem e eu poder salvar o Breno. E aí no sonho eu ouvi uma voz me respondendo assim, abaixa. Me dava uma ordem, abaixa. Aí eu deitava no chão. Quando eu deitava no chão, por debaixo, entre a fumaça e o chão, tinha uma frestazinha assim. E eu conseguia ver os pezinhos do Breno. E aí eu olhava debaixo da fumaça e via os pezinhos do Breno e saía correndo naquela direção e agarrava o Breno, salvava, abraçava assim o Breno, sabe? Salvava o Breno. E aí a mesma voz falava assim, visão vale mais do que poder. E aí eu acordava. Acordei assim à tarde, assim, nesse sonho de aventura, e com aquela voz assim, visão vale mais do que poder. Eu já estou finalizando aqui, e eu vou finalizar da seguinte forma. O que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, visão vale mais do que poder foi uma frase que eu me apropriei em minha vida e que determinou entre setembro de 2003 até fevereiro de 2013, ou seja, nos próximos 10 anos, nós saímos de 38 escolas para 396 escolas no Brasil. Visão vale mais do que poder mostrava que eu não tinha networking, eu não tinha muito capital, mas eu tinha visão. Visão vale mais do que poder econômico. Visão vale mais do que conhecimento ou você está enfronhado na sociedade com o teu networking. Visão vale mais do que qualquer poder. Essa frase nos inspirou a crescer a nossa empresa ao longo desse tempo. Quando eu recebi a visita do meu concorrente me oferecendo 200 milhões, eu poderia ter vendido por 200 milhões de reais, seria um baita negócio. Mas por visão, nós não vendemos e vendemos por 965 anos depois. Referência que eu falava para você te traz visão. A oportunidade de você participar de um evento como esse aqui e ter acesso a pessoas que vão te trazer uma nova referência te traz visão. Cada palestra que você tem aqui tem a chance de trazer para você visão, ampliar a tua vida, a tua visão em áreas que você talvez não conheça. Talvez venha aqui um empresário maluco aqui falando de equity, de não sei quantos milhões, e eventualmente você está pensando, mas o que eu tenho com isso? O que você tem com isso é que o meu objetivo aqui é aumentar a tua referência. E que, por consequência, é aumentar a tua visão. E aí eu posso dizer para você que visão vale mais do que poder. Talvez você não tenha poder. Talvez você não tenha dinheiro. Talvez você não tenha capital. Talvez você não tenha nem experiência, não tenha conhecimento. Mas se você amplia a tua referência, você vai ampliar a tua visão. E você é um cara que não tem limite. Às vezes você está aí buscando poder. Mas o que tu precisa não é o poder. O que você precisa é a visão. É a visão para salvar o teu negócio. É a visão, no meu caso, para salvar o meu filho, no meu sonho. É a visão para salvar o teu casamento. É a visão para salvar os teus sonhos, seus projetos, seu relacionamento com os seus filhos. É da visão que você precisa. Percebe? E a visão vem de referência. Então, em primeiro lugar, parabéns por buscar conhecimento. Parabéns por buscar aqui esse conhecimento nessas palestras que o Piero está oferecendo. Não é? Parabéns mesmo. E segundo, busque mais referências. Pessoas que, sabe, busque pessoas que sejam mais fortes que você, que estejam num nível maior que o teu. Busque pessoas que, de repente, você eventualmente se afastava porque você tem algum complexo, algum tipo de dificuldade, ou vergonha de chegar perto. Não, é justamente dessas pessoas que você tem que se aproximar para ampliar a tua referência, para ampliar a tua visão. Isso em todos os sentidos da sua vida. Para você ter ideia, só para finalizar o exemplo do equity, um amigo meu acabou de vender a sua empresa. Ele vendeu por 700 milhões de reais. É um jovem de 30 e poucos anos. Uma empresa que ele abriu
há um pouco mais de 15 anos atrás, ele fabricava bermudas no seu próprio apartamento para vender essas bermudas na academia. Essa empresa virou uma rede de lojas chamada Reserva, que foi adquirida pela Arezzo essa semana. 700 milhões de reais. Se ele tivesse que botar no bolso 700 milhões de reais vendendo bermuda, quanta bermuda ele teria que vender? É só o equity que traz esse volume, que traz essa escala, que faz alguém projetar o que ganharia em 10, 20 anos para valor presente e te dá uma vida abundante agora. Então, eu quero trazer esse conceito de equity para você, mas junto com esse conceito de equity, que não vale só para negócios, vale para a tua vida. Quanta coisa a gente pode perder por falta de visão? Quanta coisa a gente pode jogar fora por falta de visão? E às vezes a gente pena na nossa visão porque a gente se acomoda, fica em casa, a gente se acomoda, a gente não busca se relacionar com outras pessoas que podem nos ampliar e nos acrescentar. Então, parabéns por participar desse evento. É uma forma de você buscar conhecimento, é uma forma de você expandir as suas referências, expandir a sua visão. Mas não fique por aí, não. Termina esse evento, cola nas pessoas, vai estudar, vai buscar aprender. O equity é só um exemplo que eu quis aqui deixar para vocês no dia de hoje. Tá bom? Piero, contigo aí. Valeu! Foi ligado? Flávio, uma salva de palmas para Flávio Augusto, senhoras e senhores. Um show, que show, que show, que show. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você aqui. À vontade, perguntas Piero. rápidas, porque eu sei que o seu tempo tá escasso aí também. Olha só, você falou bastante de equity, foi muita gente aqui provavelmente não conhecia, outras pessoas conheciam, e foi extraordinário, porque ninguém que vai subir nesse palco vai falar desse mesmo assunto. Agora, qual que é o momento ideal de eu escalar o meu negócio? Qual o momento ideal que eu falo, não, agora é o momento de eu escalar? Quando foi que você começou a escalar o seu negócio? Para você escalar o teu negócio, primeiro você tem que criar a unidade base. Então, por exemplo, é um mouse. Vou dar um exemplo do mouse. Esse mouse da Apple aqui tá, né? A Apple aqui ganhou o patrocínio do evento aqui sem querer, né? Então, vamos lá. Tinha que ter colocado um adesivinho aí do WhatsApp, alguma coisa assim, porque, né? Não é? Pois. Eu vou pegar aqui esse lápis aqui que é melhor. Pronto. Show. Esse lápis aqui. Tá. Na hora que você criou esse lápis e ele já está perfeito, você conseguiu formatar, essa é a hora de você escalar. Você não pode escalar o que não está perfeito ainda, que não está formatado. Então, por exemplo, eu abri a minha primeira escola em abril de 1995. Então, o primeiro objetivo do empreendedor é sobreviver, é conseguir fazer aquele primeiro negócio dar certo. Mas desde o primeiro negócio, na minha primeira reunião de inauguração, eu tenho ela gravada, inclusive, o garotão lá, 23 anos, fazendo a apresentação do meu projeto, eu já apresentava um projeto de 10 escolas no Rio de Janeiro nos próximos anos. Não é? Então, ou seja, eu já tinha um objetivo de expandir, eu já tinha um objetivo de escala. Mas você tem que dar certo primeiro na primeira escola. A primeira escola tem que acontecer, ou seja, o seu primeiro produto. Quando você se sentir confortável nesse teu primeiro produto, nos processos, nos modelos de venda, em todos os formatos que envolvem um negócio, essa é a hora de você replicar. Você vai abrir a segunda. Entendi. Deu certo na segunda, você abre a terceira. Deu certo na terceira, você abre a quarta. Aí você entra num processo de escala. A gente abriu 24 escolas em 3 anos. Tá. Era uma nova escola inaugurada a cada 45 dias. Okay. A partir desse momento, a gente começou a fazer franquia. Okay. E a gente começou a acelerar o processo de expansão até chegarmos a 396 escolas. Okay. Mas o processo de escala começa primeiro com uma mentalidade de escala. O cara não pode, eu vou abrir uma escola, vou ficar o resto da vida aqui com uma escola só. Se o cara começar com essa cabeça, acabou. Ele já não vai conseguir multiplicar. Ele já tem que ter uma cabeça de escala desde o início. Ok. Agora, esperando o momento que tem um negócio formatado. Ok. Brilhante resposta. Obrigado pela resposta. Voltando para o equity aqui, o que você fez na sua empresa ou no seu grupo aí para que você pudesse ter mais equity? O equity, ele também começa de uma mentalidade. Ok. Então, eu não tive essa mentalidade, não tinha. Não é? Então, eu não sabia nem o que existia. Né? Como é que eu vou lutar por algo que eu não sei nem que existia? Eu não sabia nem que existia. Então, meu jogo era lucro. Então, eu trabalhava, tocava meus negócios, pagava meus funcionários, vendia os nossos produtos e a gente tinha um lucro, apurava um lucro anual e aquilo ali era o jogo que eu jogava. Okay. Quando eu entendi a existência de equity,
e entendi que a maior riqueza de uma empresa não está no lucro que ela produz, mas no valor da empresa, no equity dessa empresa, quando eu entendi isso daí, eu falei, bom, então nós vamos jogar esse jogo. Sim. Quais são os elementos que definem a geração de equity? Fui estudar que elementos são esses. Implantamos na nossa empresa o que a gente chama de gestão orientada para valor. Equity é valor. Sim. Então, gestão orientada para equity, gestão orientada para valor. Ou seja, cada decisão que a gente tomava, a pergunta sempre era se isso impacta ou não no valor da companhia. Ok. Não necessariamente no lucro da companhia. Porque Uau. o lucro é um fator que influencia no equity, mas ele não é o único fator Sim. que influencia no equity. Então, entender cada um desses drivers, né, cada um desses elementos que definem valor, foi muito importante. Eu poderia falar de 10 elementos desses, Ok. a gente levaria mais 1 hora falando disso, mas Sim. eu recomendo a quem nos assiste que estude sobre equity, pesquise sobre equity. Legal. Vai na internet, vai lá no Google, pesquisa, compra livros, vai ler sobre equity. Uau. Não é porque, para você entender, é um conceito, não é complicado, mas ele não é intuitivo. Sim. Ele parece meio subjetivo. Mas não, ele tem muita lógica. E a partir do momento que eu entendi, a gente começou a implantar uma gestão orientada para equity. Uau, obrigado, obrigado. Vindo agora para uma questão de... Você falou muito sobre visão aqui na sua palestra, né? E se hoje a gente tirasse tudo do Flávio, acho que algumas pessoas devem te fazer essa pergunta, e você fosse começar do absolutamente zero hoje, e você não tivesse condições financeiras como você tem hoje, e não tivesse relacionamento, network que você tem, o que você faria? Qual que é o primeiro passo, e o que você faria daqui em diante? Só uma perguntinha, Pedro. Com o conhecimento que eu tenho hoje? Ou também com conhecimento zero? Com o conhecimento que você... Não, vamos equilibrar? Vamos equilibrar. Vamos fazer 2 perguntas. Conhecimento que você tem hoje e o conhecimento zero. Porque daí a gente pega 2 mentalidades aqui, certo? Ah, legal. Então vamos imaginar o Flávio em 1991. Ok. Eu tinha 19 anos, morava no bairro Jabur, que fica ali entre a favela do Sapo, Rebu, Marco 7, não é? E Santíssimo. Para quem conhece no Rio de Janeiro, quem é carioca sabe, conhece bem a zona oeste do Rio, a área disputada entre tráfico e milícia, não é? Um lugar da pesada mesmo. Era ali que eu morava, 19 anos, andava de ônibus lotado, cheio, não tinha nada. Namorava uma menina chamada Luciana e queria casar com ela, e foi a primeira vez que eu pensei, pô, preciso ganhar dinheiro. Então foi quando eu comecei a pensar, eu preciso ganhar alguma coisa porque eu quero casar com essa menina. Eu tinha 19 e ela 16 nessa altura, nesse momento. Com conhecimento do zero, eu começaria aprendendo a vender. Ok. Que foi casualmente o caminho que eu tive, mas foi meio assim, não foi planejado por mim. Eu acabei caindo numa escola de inglês e trabalhando como vendedor. Infelizmente as pessoas subestimam vendas. Às vezes uma mãe vai pedir um emprego para o filho e chega para um amigo, pô, você pode arrumar um emprego para o meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendas. É tratado como uma coisa de 5º escalão, Sim. 2ª categoria. O pessoal chega a torcer até o nariz. Mas toda empresa que não vende quebra. Toda. Venda é a atividade mais importante de todas as empresas do planeta. E vendas é o que nos dá liberdade. Eu começaria a aprender a vender. Ok. Vender direto, fazer venda diretamente, fazer venda através de plataformas marketplace do Mercado Livre, Amazon, venda através da internet, marketing digital. Eu aprenderia a vender. Por quê? Venda é o que quebra o ciclo insano do sistema. Ok. Qual é o ciclo insano do sistema? Você vai, estuda, vai para a faculdade, fica 4, 5 anos, arruma um emprego, trabalha 40 anos nesse emprego, tem 3 reformas da Previdência no meio e no final você vai ganhar no INSS R$5.000. Esse é o ciclo insano do sistema. Isso se der tudo certo. Sim. Se der tudo certo, se você não ficar desempregado no meio, se não acontecer um problema no meio, se der tudo certo, você termina a tua vida na fila do INSS. E esse é o ciclo insano do sistema. E o que quebra o ciclo insano do sistema é a venda. Porque venda, eu não dependo mais do sistema, eu não dependo mais de um emprego, eu não dependo mais de ninguém me pagar para eu construir a minha renda, para eu construir a minha independência. Então, a venda foi base
para que o que depois veio para mim, que foi o empreendedorismo. Primeiro eu aprendi a vender. E depois veio o empreendedorismo e eu só dei certo no empreendedorismo porque eu sabia vender, porque se eu não soubesse vender, provavelmente eu seria uma das 80% das empresas que quebram antes de completar os 5 primeiros anos, conforme eu mencionei no início. Sim. Então, sem dúvida alguma, eu, nos meus 16, 17 anos, já começaria a aprender a vender para poder já começar a vender um produto, para começar a pensar em desenvolver alguma coisa. Se fosse com o conhecimento que eu tenho hoje, é diferente. Eu já sei vender, eu já sei empreender, eu já sei fazer um monte de coisa. Não é? Então, mesmo que eu não usasse meu network, se eu for usar meu network, eu chego para o cara, eu tenho dinheiro, o cara já conhece meu trabalho, já sabe que eu sou capaz de fazer, e aí vai ter fila de gente para querer ser meu sócio, para querer investir na minha ideia. Mas não vale, então, o network. Não vale. Não é? Começando do zero, eu começaria pela internet. Começaria pela internet, pelo Instagram, começaria pelas redes sociais, para criar a minha comunidade, começar a vender um produto, para depois montar a minha empresa. Entendi. Para depois começar um produto com escala, margem e recorrência. Uau. Né? Então, aí fica mais fácil, porque eu diria para vocês que o conhecimento ele vale mais do que o dinheiro. Sim. Sabe? Visão vale mais que o poder, o conhecimento vale mais do que o dinheiro. Sim. Não é? Então, às vezes, as pessoas acham que é a grana que vai fazer ela acontecer, mas quando, na verdade, é o conhecimento. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não tiver conhecimento, ela quebra. Aliás, mais de, sei lá, 70%, 80% de quem ganha na loteria fica pobre de novo depois. Porque não tem conhecimento. Ele ganhou dinheiro, mas não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Uau! Flávio, quero agradecer o seu tempo. Eu sei que você está de saída aí, que você vai dar uma aula daqui a pouco. E, inclusive, eu quero te parabenizar pelo sistema violento que você montou aí de vendas, né, online. Porque a gente fez a semana em 20, olha isso. Esse case eu falei, preciso contar para o Flávio que ele vai dar risada. A gente, dia 26, fez um evento, né? E a gente reuniu simultâneo 166 mil pessoas passaram pelo evento online como esse. E foi dia 26 de setembro. E o evento chamava naquela ocasião Rise Up Brasil, o Despertar da Nação, né? E aí, depois, e entrou uma série de provavelmente pessoas que estão no seu time de vendas aí, entrou lá para aprender e tudo mais, e foi extraordinário. Aí depois o pessoal falou assim, cara, mas espera aí, o Rise Up tem a ver com o Rise Up? Porque o pessoal fez relacionamento e está vendendo. Falei, tem mão do Flávio Augusto nesse negócio. Não tinha minha mão diretamente não, mas o time lá não perde tempo. Não perde. Eu fiquei impressionado com a voracidade do pessoal, com o engajamento. E eles vieram me abordar do nada e eu falei, vou dar gatilho, né? Eu vou dar a linha para ver até onde vai. E eu falei, caramba, tá bem treinado esse time aqui. Então, quero te parabenizar. Eu sei que foi um projeto inovador, eu não vi ninguém fazendo no Brasil como você está fazendo. E mais uma vez você inovou, então parabéns. E um beijo enorme no seu coração aí. Quando você vier para o Brasil, faço questão de te receber, a gente tomar um café. Um beijo para você, para sua família. Você é um exemplo de família também. Obrigado, Pedro. Olha, muito obrigado pelas palavras. Tem uma música de uma banda de rock bem antiga chamada Petra, que se chama Beat the System, que o refrão dela é Wise Up, Rise Up. Uau. Wise Up, Rise Up. Então conta, se vocês quiserem outro evento Rise Up, pode contar com a Wise Up como patrocinador, tá bom? Uau, tamo juntos. Maravilha, tamo juntos. Um abraço, tchau, tchau.